crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos com muitas saudades. Hoje vamos iniciar uma nova série de estudos, as parábolas de Jesus. Para começar, eu peço que você feche o seu olho e abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos edifique nessa aula. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Senhor, obrigada por esse dia, o dia do Senhor. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe essa aula, que vamos aprender da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao coração das crianças, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos edifique, para que cresçamos em sabedoria na Tua palavra, para que vivamos, ó Deus, para agradar o Senhor. Senhor, abençoe cada família, te peço por cada criança, guarde cada criança, ó Deus. Senhor amado, obrigada pela Tua palavra, que nos ensina, Senhor, a Te buscar. Perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de ouvir a história, vamos ouvir uma nova música que fala sobre o Mestre dos Mestres, que é Jesus? Vamos lá? Quero ouvir mais uma história, quero mais uma parábola, guardo sempre na memória. O mestre dos mestres é Jesus. Fala sobre o dia a dia e aquece o coração da gente. Ensina com sabedoria. O mestre dos mestres é Jesus. Uma história, quero mais uma parábola, guardo sempre na memória. O mestre dos mestres é Jesus. Fala sobre o dia a dia e aquece o coração da gente. Ensina com sabedoria. O mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é Jesus. Olhem o que eu tenho aqui. Escutem o barulho dessa caixa. É um tesouro. Imaginem que seja um tesouro muito valioso. Vocês já devem ter brincado de caça ao tesouro. É uma brincadeira muito divertida. E se vocês encontrassem um tesouro de verdade? Seria muito legal. Hoje eu vou contar uma história que Jesus contou sobre um tesouro. Essa história está aqui na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é verdade. Histórias são bem divertidas e muitas vezes é mais fácil lembrar das coisas que aprendemos por meio de uma história. Você sabia que Jesus também contava histórias? Por que vocês acham que ele contou histórias? Porque Jesus, ele era um excelente professor, um verdadeiro mestre. Ele contava histórias usando coisas simples do dia a dia. Não eram como fábulas, do tipo que só existem no mundo da imaginação. As histórias que Jesus contou para nos ensinar coisas importantes são chamadas de parábolas. Nesta semana e nas próximas vamos estudar algumas dessas parábolas. Talvez vocês já conheçam algumas delas, mas sabem de uma coisa? A palavra de Deus é viva e poderosa.
Isso quer dizer que sempre há algo novo para aprender e aplicar em nossa vida. Mas o que é uma parábola? Parábola é uma história simples que nos ensina algo muito importante. Jesus contou muitas parábolas e seus discípulos prestavam muita atenção para aprender com ele. E hoje eu convidei a Esther para me ajudar na leitura do texto bíblico. Vamos ouvir? Prestem atenção. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai vender tudo o que tem e compra aquele campo. Crianças, Jesus disse que um homem estava em um campo. A Bíblia não diz como era esse campo, mas nós podemos imaginá-lo. Vamos lá? Será que havia muitas árvores ou poucas? O capim estava alto ou baixo? Será que havia pássaros e animais? Será que havia muitas flores? E quando o homem estava nesse campo, ele encontrou um tesouro. Será que o tesouro estava enterrado e ele teve de cavar? Na época de Jesus, era comum as pessoas enterrarem tesouros. Quando o dono morria, e se ele não tivesse contado a ninguém, o tesouro ficava esquecido. Não sabemos como foi, mas esse homem ficou muito, muito, muito feliz. Ele deve ter pulado de felicidade. Mas havia um problema. O campo não era daquele homem. Ele não poderia ficar com aquele tesouro. O que fazer? Ele escondeu o tesouro, crianças. De acordo com as leis dos judeus, na época de Jesus, quem comprasse as terras teria o direito de ficar com todo o tesouro que estivesse ali enterrado. Mas quem encontrasse o tesouro no campo só poderia ficar com ele depois que comprasse as terras. E agora, o que ele vai fazer? O homem teve uma super ideia para conseguir aquele tesouro. Ele vendeu tudo o que tinha para comprar o campo onde estava o tesouro. Ainda que as pessoas não entendessem o que ele estava fazendo, aquele homem sabia que valeria a pena se desfazer de tudo para comprar o campo. Esse homem encontrou algo valioso demais, mais valioso do que tudo que ele tinha. Por isso ele vendeu tudo o que possuía, tudo, para ter o tesouro. Crianças, agora pensem comigo, o que existe de maior valor neste mundo? O que é super valioso? Vamos ver o que a Bíblia diz na passagem que a Esther leu? Está lá em Mateus, capítulo 13, verso 44. Vou ler o início dele. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Olha só, o reino dos céus. Ouviram, crianças? Crianças, Jesus ensinou que o reino dos céus é o que existe de mais precioso. Mas, ao contrário do homem da parábola, nós não entramos nesse reino vendendo nossa casa, nossos brinquedos, nossas roupas. Então, como podemos entrar no reino dos céus? Jesus é o único meio para entrarmos no reino dos céus.
Para isso, precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a maior e melhor notícia que existe. Ter Jesus como nosso Senhor, Salvador e amigo é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com a gente. Crianças, Jesus é o nosso maior tesouro. Ainda que alguns colegas não pensem que Jesus seja tão importante assim, nós sabemos a verdade. Jesus, ele é importante. E porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador, devemos amá-lo, ser gratos a ele. Faremos isso vendendo tudo o que temos? Não, não precisamos vender como o homem da parábola fez. Nada disso. Nós devemos agradar ao nosso Senhor com amor e gratidão, sendo obedientes a Deus. Que Deus abençoe e que vocês possam se lembrar sempre que Jesus é o tesouro mais importante que nós temos. Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês, uma semana abençoada. Até mais!